Olá, vamos a mais um bloco do Word 2010, bloco 4 aqui, e vamos continuar falando sobre essa ferramenta muito importante, muito cobrada nos concursos. Estávamos falando sobre a guia Inserir, e agora vamos para a guia Layout da página. Essa guia aqui, ela trabalha com a estrutura da página, tá? Com a sua estrutura da página. Na guia Layout da página, nós trabalhamos com a orientação do papel da página, ou seja, ela pode trabalhar, e olha aqui, ó, botão de orientação, com retrato ou paisagem, muito importante isso daqui. Atenção, retrato é o papel na vertical. Tá legal? Então, quando a gente tem o papel, deixa eu pegar aqui o papel para você ver, dá uma olhadinha aí para mim. Aqui, ó, quando você está trabalhando com papel assim, é o retrato. Quando você está trabalhando com papel assim, é paisagem. Agora, o que eu quero falar com você? São as únicas duas orientações que nós temos. Agora, olha que interessante. Já caiu isso aqui em prova. No Word, é possível trabalhar com as duas orientações no mesmo documento. Vai estar assim, ó, no mesmo documento eu vou ter orientação retrato e orientação paisagem. Cuidado, não existe orientação vertical e orientação horizontal. Não existe isso. O nome é retrato e paisagem, tá legal? Então veja só, como é que isso é possível? Isso é possível por meio aí, né, a gente vai ver as várias formas de criar, mas também na guia layout da página, a gente trabalha com as colunas, que é este botãozinho aqui, podendo então colocar o texto em várias colunas. Geralmente, lá na página, eu tenho então o documento tem os parágrafos, uma coluna só. Aí você divide o parágrafo em colunas, aí você vai ter o seguinte, isso daqui. E aí pode ter de novo. Então aqui você colocou duas colunas. Você pode ter até mesmo mais colunas no seu documento. Veja, uma coluna, duas colunas, uma coluna, três colunas. Tá vendo isso daqui? Então, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Aqui, ó, coluna 1, coluna 2. Tá vendo aí? Então, é isso que nós podemos trabalhar. Quando divide colunas, é possível fazer dessa forma. Temos ainda as quebras. Importantíssimo falar sobre as quebras aqui. Nas quebras, nós podemos, então, dividir o documento. Como? Quebrando páginas, quebrando seções e quebrando colunas também. Vou explicar cada uma delas agora. Atenção! Quando que eu quebro uma página? Quando eu quero que o texto inicie sempre no começo da próxima página. Quando que isso acontece? Quando você vai dividir o seu documento em capítulos, por exemplo, né? Na monografia. Aí tem o capítulo 1, capítulo 2 e tal. Quando você finaliza um capítulo, o próximo texto que você quer que fique sempre no início da próxima página. E aí você quebra a página, ao invés de ficar dando Enter até ir o início da próxima página. Porque se você ficar fazendo isso, dando Enter, e você precisar inserir mais conteúdo, aí não vai, provavelmente, ficar no início da próxima página. Pode ir lá para o meio da próxima página, o início do próximo capítulo. Então, para isso, você quebra a página e aí você faz com que aquele ponto em diante inicie no começo da próxima página sempre, tá? Essa é a quebra de página. Deixa eu falar agora sobre a quebra de seção. A quebra de seção, ela divide o documento em seções, ou seja, em partes, de maneira que cada parte pode ter a sua formatação independente da outra. Olha que interessante isso daqui. E é aqui que eu quero mostrar para você como que eu faço para colocar no mesmo documento páginas com orientações diferentes. Como é que é isso? É assim que a gente faz, por meio da quebra de seções. Olha lá. Por exemplo,
Você tem então o seu documento tem as páginas aqui, né? Veja só. E aí na próxima página aqui, eu quero que ela seja paisagem. Como é que você faz? Então aqui você tem que inserir uma quebra de seção. Você insere uma quebra de seção, ele vai dividir então o seu documento em duas partes distintas. E aí essa primeira parte tem a orientação retrato e essa segunda parte tem a orientação paisagem. Aí você vira e fala, não, mas aqui eu quero voltar para retrato. Aí o que você faz? Coloca então uma quebra de seção aqui também. Agora perceba o seguinte, essa quebra de seção está sendo de uma página para a próxima página. Então isso significa que é quebra de seção da próxima página. Então ele vai fazer para a próxima página. Só que existe uma quebra de seção que vai ser na mesma página. E aí nós chamamos quebra de seção contínua. Então olha lá, quebra de seções. Eu posso ter contínua e posso ter próxima página. Qual a diferença? É que a quebra de seção contínua, ela fica tudo na mesma página. E a quebra da próxima página vai para a próxima página, que é o que está acontecendo aqui, ó. Esse aqui, esse exemplo que eu dei, é quebra de próxima página. Agora, olha isso daqui que você está vendo. Isso aqui, para fazer essa divisão de colunas, ele teve que fazer quebras de seções também. E cada partezinha dessa aqui é uma quebra de seção. Então, a gente está vendo aqui da próxima, ó, quebra de seção contínua aqui. E essa aqui, como eu falei, de próxima página. Por fim, existe a quebra de colunas. Muito cuidado aqui. Por quê? Existe dividir o parágrafo em colunas, existe a quebra de colunas, é uma quebra de seção de colunas. Como é que é isso? É da seguinte forma, veja só. Para eu dividir aqui em colunas, do jeito que a gente viu, eu uso essa funcionalidade aqui. Agora, a quebra de colunas serve para quê? Para fazer a mesma coisa que a quebra de página faz. Como é que é? Na quebra de página, o texto não inicia na próxima página. Aqui, na quebra de colunas, o texto vai iniciar na próxima coluna, mas o meu texto já tem que estar dividido em colunas. Então veja só, olha lá, eu tenho aqui, veja o exemplo, eu tenho aqui uma coluna e tenho aqui outra coluna. Aí eu quero que a partir daqui, toda essa parte aqui vá para o início da próxima coluna. Aí eu faço uma quebra de coluna aqui, ele vai apagar isso daqui, vai ficar só metade aqui, e o restante começa aqui, na próxima coluna. Então é a quebra de coluna, a quebra fica aqui, eu tenho duas colunas, a próxima coluna vem para cá. Isso aqui é dentro da mesma página, duas colunas. Então, quebra de coluna não é para você dividir o parágrafo em várias colunas. Você já dividiu. Quebra de coluna é, daquele ponto em diante, ele vai começar na próxima coluna. Entendeu aqui? Cuidado para não confundir, porque senão ele vai falar exatamente isso. O quê? A quebra de coluna serve para dividir o parágrafo em várias colunas. Não, ele vai fazer o quê? Vai daquela parte que estava, passa para a próxima coluna, mas já tinha coluna lá dividido, beleza? Cuidado aí, essas são as quebras. Isso tudo fica aqui em layout da página, muito importante. Aqui também, em layout da página, temos mais uma formatação importantíssima. Olha lá então, veja que a gente acabou de falar sobre o grupo configurar página. Aqui também a gente trabalha com número de linhas para exibir a quantidade de linhas que você tem e hifenização. Isso aqui ultimamente eles estão cobrando em prova. Cuidado, hifenização, não é infernização, não. É hifenização. É por quê? Porque o Word, por padrão, ele não divide a palavra em sílabas, colocando hífen quando termina ali a sua margem. Ele já
passa a próxima palavra para a próxima linha. Mas você pode fazer com que ele trabalhe com hifenização, colocando hífen, dividindo a palavra em sílabas aqui, né? Ele vai separar a palavra, fazer a separação silábica quando finalizar a margem. Então você coloca hifenização, que serve para isso aí, ok? Beleza? Vamos lá. Bom, ainda temos na guia layout da página uma formatação muito importante, que é a marca d'água. A marca d'água, ela insere texto, perdão, ele foi um pouco acima aqui, ele insere texto ou imagem no plano de fundo da página, como você está vendo aí. Então veja aí o botãozinho marca d'água, esse botãozinho já caiu em prova. Ele vai poder então colocar aqui as várias disposições do texto ou de uma imagem como plano de fundo. E aí isso vai ficar, né, sobre, aqui o texto fica sobre essa marca d'água. Veja que lá no fundo tem um texto ali, né, de marca d'água. Poderia ser uma imagem, né, você pode colocar um brasão, aí, brasão da República no seu documento, brasão do seu órgão, né, e assim por diante. Isso fica então na layout da página. Vamos agora falar sobre a guia referências. Essa guia referência é muito importante, é uma guia que vai falar sobre referências que você faz no seu documento. Isso pode ser por meio da criação de sumários ou fazer menção, citações de outros autores, bibliografias, legendas e tudo mais. É o que a gente tem aqui. Olha lá então. A gente pode trabalhar com um sumário, que é o índice analítico do seu documento, né? Quando você trabalha, então, no início do seu documento, coloca o índice analítico, você tem, então, o sumário. O sumário, ele pode ser automático ou manual. Isso aqui já caiu em prova, é importante você saber a diferença. Olha lá, a diferença entre sumário automático e o sumário manual. O sumário manual, ele é criado manualmente. O usuário vai lá e vai digitando e aí ele faz essa referência. Agora, e o sumário automático? O sumário automático é criado a partir dos estilos de formatações do seu documento. O que é o estilo de formatação? É um conjunto de formatação que ele vai ter ali aplicado ao seu documento, formatação de fonte, parágrafo, bordas, numerações, tabulações e assim por diante. E aí ele cria a numeração automática do seu documento. Lembra da numeração que nós falamos lá atrás, para trabalhos, né, científicos e tudo mais? Essa numeração, ela recebe então um estilo. Aí o documento, o Word, o que ele faz? Quando você cria um sumário automático, ele procura, ele varre esses estilos de formatações, coleta essas informações e constrói a estrutura do seu sumário automaticamente para você. E ele vê exatamente os níveis e subníveis. Aí tem lá os títulos, né, capítulo do documento, aí ele pega, cria as entradas dos capítulos. Aí para cada capítulo, os subtítulos, ele cria a entrada dos subtítulos. E aí vai fazendo os níveis, você define como que vai ser construído esse sumário automático. Quantos níveis você vai querer, quantos subníveis, quais estilos de formatações vão corresponder aos níveis e assim por diante, tá? Você que define isso. E aí ele pega essas entradas dos seus estilos de formatações e cria o sumário automaticamente para você. É fantástica essa ferramenta. Uma vez criada, você pode então atualizar, né? Se houver novas entradas no seu documento e tudo mais, você atualiza isso daí e por diante assim vai. Além disso, olha lá na tela, nós temos ainda também as notas de rodapé, que são então essas notas aqui. Essas notas de rodapé são aquelas notas que elas criam o índice no seu documento, né, no texto, e aí lá no rodapé vem a explicação a respeito daquele índice que você colocou lá. Algumas editoras trabalham com notas de fim. Ele coloca o índice aqui no documento, mas só lá ao final do documento ele faz então aquelas entradas das notas, tá? Que são as notas de fim. A nota de rodapé fica no próprio rodapé da página. Notas de fim, ele pega todos aqueles índices lá e no final do documento ele cria então aquelas notas, ok? Temos ainda
as citações e bibliografias, em que você vai poder citar aí os seus autores no seu documento e colocar referências bibliográficas a essas citações. Ainda temos as legendas, índices e índices de autoridades, que são diversos índices e legendas do seu documento, né? Por exemplo, você pode criar índices remissivos, né? Que aí ele vai selecionar algumas palavras do seu documento e dizer aonde se encontram aquelas palavras, você elege as principais palavras e assim por diante. E as legendas para diagramas, para imagens, para tabelas que você porventura tenha criado no seu documento. Quando você faz um trabalho científico mais robusto, como por exemplo uma monografia de um mestrado ou uma dissertação de doutorado, e aí você precisa ter esses índices mais elaborados. E o Word facilita muito a vida da gente quando você faz então esse tipo de coisa, tá legal? Ele faz uma maneira bem organizada, trabalhando com os índices, diversos índices no seu documento, ok? Muito bem, então essa é a guia referência. Vamos para a próxima guia, guia correspondências. Na guia correspondências, nós vamos trabalhar praticamente com 2 itens, né, que você vai ver aí, basicamente a mala direta. Na mala direta, nós temos o documento, mais a lista de destinatários. O que é a mala direta? Mala direta é uma correspondência destinada, né, dirigida, encaminhada a vários destinatários, de forma personalizada para cada um deles. Veja, a mesma correspondência vai ser utilizada para diversos destinatários. Então você não precisa criar vários documentos do Word, um para cada destinatário. Não, você cria um único documento, uma única correspondência, e essa correspondência, portanto, vai ser utilizada para vários outros destinatários do seu propósito. E aí como é que você faz? Você faz uma combinação. A mala direta é uma combinação de 2 itens importantes. Quais são? Olha lá na tela. A combinação do seu documento, a sua correspondência, mais a lista de destinatários. Esse documento pode ser o quê? O documento pode ser cartas, né? Pode ser mensagens de e-mail, pode ser envelopes e pode ser também etiquetas. Então veja que este documento do qual estamos falando pode ser vários desses itens aqui. Então você pode fazer uma mala direta com esses vários itens. Já a lista de destinatários poderá ser então uma tabela com o nome dos destinatários, e aí você vai ter os atributos desse destinatário. Por exemplo, você quer um pronome de tratamento, então quer que venha lá na carta com um pronome específico para aquela pessoa. Então tem o atributo de pronome de tratamento. Você pode colocar o endereço da pessoa, você pode colocar várias outras características, o telefone da pessoa e assim por diante. Então você coloca os atributos que você acha necessário e aí você usa numa tabela. Então essa mala direta pode combinar a sua correspondência com a tabela de destinatários e mescla isso daqui e você escolhe os campos que você vai colocar na sua mala direta. O que mais? Nós temos ainda, além da tabela, a lista de destinatário pode ser um banco de dados. Então, você pode obter esses dados dos seus destinatários de um banco de dados, por exemplo, do Access, né? E traz então dessa fonte de dados do Access aqui no seu documento Word e faz a mesclagem desses dois aí. O que mais você pode ter? Olha lá. A lista de destinatários também pode ser uma planilha do Excel. Ou ainda o catálogo de endereços de um correio eletrônico. E aí você vai pegar esses dois conteúdos, a sua carta, a sua correspondência, a sua lista de destinatários de qualquer uma dessas fontes, e aí você mescla e vira uma mala direta. Um único documento endereçado a vários destinatários de forma personalizada, cada um deles. Por exemplo, e-mail de mala direta.
mala direta de e-mail. Você faz a carta, né, o texto do e-mail, e aí, para cada destinatário, ele coloca de forma personalizada na carta, na mensagem lá, para cada um. Senhor fulano de tal. Veja, que não vai ser uma mensagem geral, né? Não, cada um vai receber com o seu nome personalizado lá. Prezado senhor fulano de tal, no e-mail, veja só, no e-mail. Por quê? Porque, né, se fosse assim para mandar para um bocado de gente, você só põe lá com cópia para, aí bota para um bocado de gente. Não, aqui você está fazendo personalizado. A mensagem de e-mail vai de uma maneira personalizada. Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso, sabe para quê? Para convites de aniversário, convites de casamento. Às vezes o pessoal hoje em dia está evoluindo aí com a tecnologia, faz um convite lindo e manda para o pessoal, né? Ah, eu vou economizar aqui com a parte de convite, porque é uma grana, né? Mandar convite para a galera é uma grana. Manda por e-mail aí, faz uma coisa linda, né? Pede para um designer fazer uma coisa bem bonita e uma mala direta. Pega o endereço da galera e vai personalizado para cada um no e-mail, de maneira linda ali, né? Você faz uma economia bacaníssima, né? Beleza? Então, para isso que serve mala direta, ok? Você pode fazer também para etiquetas, para envelopes, né? Ele vai lá e usa mala direta, formata as etiquetas e manda ver, ok? Vamos lá. Próxima guia que nós temos, a guia revisão. Muito importante essa guia. Veja só, eu costumo dizer que o pessoal está acostumado a trabalhar mais com essas duas guias aqui no Word. Meu amigo, a gente já está falando lá da guia revisão. Então isso aqui às vezes é algo extremamente nebuloso para o pessoal que nunca viu, nunca usou. Mas isso é cobrado em prova. E tem muitas funcionalidades aqui que a gente precisa trabalhar e que você vai ver agora comigo aqui. Olha lá então. Na guia revisão, nós trabalhamos com a parte de ortografia e gramática, este botãozinho que você está vendo aqui. Muito importante este botãozinho. Por quê? Porque ele faz a correção ortográfica, ou seja, da palavra, e também a correção gramatical, ou seja, da sentença. E aí ele vai ver a parte se está escrito da maneira correta aquela palavra, mas também vai ver se há a conjugação verbal correta, né? Se há concordância correta e adequada, se há pontuação adequada também, né? Repetição de palavras e assim por diante. Então, o Word trabalha com isso. Agora, atenção ao que já caiu em prova. Olha só, em prova, isso aqui já aconteceu algumas vezes, você tem que ficar atento. Uma palavra, quando está com erro de ortografia ou erro gramatical, ela vem grifada. Ele faz um grifo na palavra. Mas às vezes a palavra está grifada, mas não é erro. E sim, pode ser que seja uma palavra estrangeira e aí não faz parte do dicionário, né, do corretor ortográfico. Por exemplo, o seu corretor está para português do Brasil. Né? E aí tem uma palavra em inglês. Ele vai grifar aquela palavra se ela não fizer parte do dicionário do corretor em português Brasil. Ah, então é um erro? Não é erro. Então cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque em prova, muitas vezes, o examinador já colocou que a palavra grifada contém um erro de ortografia, por isso ela está grifada. Não, não é que ela contém, é porque ela não pertence ao dicionário, por isso que ela foi grifada. Então, ele pode ter inconsistência de ortografia, mas também pode ser que está ausente naquele dicionário. Por exemplo, o neologismo. Uma vez em prova, a questão tinha um neologismo, ela estava grifada e o examinador falou, a palavra está grifada porque contém um erro ortográfico. E estava errado. Por quê? Porque não tinha erro ortográfico. Era certo, só que era um neologismo, por isso estava grifado, ok? Atenção, portanto. Veja só, o dicionário ele é acionado também por meio das teclas de atalho F7, tecla de função F7,
tá? Ele aciona. E isso está usado tanto no Word, quanto no Excel e também no PowerPoint. Tá? Ele usa o corretor ortográfico com a tecla F7. Atenção aí, ok? O corretor ortográfico ele vai varrer todo o seu texto e ele vai permitir o seguinte: primeiro, você pode substituir a palavra pela sugestão que ele está dando para você. Você pode ignorar aquela correção e deixar do jeito que está. Não, essa palavra eu quero que faça, que deixe assim mesmo. Você pode ignorar aquela ocorrência ou todas as ocorrências daquela palavra. Você fala, não, ó, ignora essa regra aí para todas as vezes que aparecer essa palavra. Ou ainda você pode adicionar aquela palavra ao seu dicionário. Né? E aí, a partir de então, o Word vai reconhecer aquela palavra dentro do seu dicionário. Não vai mais grifar como um erro. Aí a pergunta, professor, então todas as máquinas que tiverem o Word vão passar a reconhecer? Não, aquilo é só para a sua máquina, para o seu. Ele permite que você veja no próprio documento Word sugestões de sinônimos e antônimos também. Cuidado, ele vai falar, o dicionário de sinônimos trabalha apenas com sinônimos e não com antônimos. Não, ele trabalha com antônimos também, tá? Então ele vai, por exemplo, rápida, ele vai pôr lá ligeiro, veloz, mas ele vai pôr também lento, né? E assim por diante. Próxima funcionalidade que nós temos aqui na guia revisão é contar palavras. Essa mesma opção está presente lá na barra de status, lá embaixo. Contar palavras vai dizer então a quantidade de caracteres, palavras, linhas, parágrafos e páginas do seu documento. Tá? Então ele te dá toda uma estatística de tudo isso que eu acabei de falar, para você saber como que está aí o seu documento, ok? Ainda, aqui na guia revisão, ele permite definir, então, os idiomas, tá? Idiomas do seu documento, além também de permitir inserir comentários no seu documento. Ele cria balões com comentários que você pode grifar ali e frisar coisas no seu documento. Ainda também é possível trabalhar com controle de alterações. Atenção a essa funcionalidade. Ela tem sido cobrada ultimamente com muita frequência e eu quero chamar a sua atenção para ela. O que é o controlar alterações? Controlar alterações é uma ferramenta que ela vai grifar, identificar todas as alterações feitas no seu documento a partir do momento que você acioná-la. O que ele vai grifar? Ele vai marcar para você inserções de texto, ou seja, tudo que você inserir, exclusões, tudo aquilo que foi excluído, e formatações também, todas as formatações que você fizer. E ele faz isso e ele identifica o nome do usuário e a data que foi feito aquilo ali. Tá? Ele vai mostrar para você quando foi feito e vai dizer também o que foi feito. Atenção, isso aqui é muito importante. Ele faz essas informações aqui. De que maneira ele faz isso? Ele pode fazer em balões laterais, né? Ele faz um balãozinho, ele faz uma setinha, faz o balãozinho, ou ele faz embutido no próprio texto as marcações. Ok, uma vez feito isso, o que vai acontecer? O documento fica todo grifado e aí a pessoa que está trabalhando, para que serve isso? Geralmente quando você está trabalhando de forma colaborativa, várias pessoas trabalhando no mesmo documento. Isso aqui já caiu com essa definição mesmo em prova.
tá? Então ele vai navegando e vai vendo, essa daqui, essa aqui tá legal, aceitar. Uma vez que ele aceita, ele vai limpando essas marcações que você fez. E aí no final, ele, né, viu tudo, verificou tudo, e aí saem todas as marcações e finaliza. Você pode aceitar ou rejeitar tudo de uma vez também, aceitar todas ou rejeitar todas, aí fica a seu critério. Mas o fato é que fica tudo grifado ali, tudo identificado, especialmente quando você trabalha em colaboração, né, com outras pessoas ali no documento, ok? Então não se esqueça, controlar alterações, vai identificar todas as alterações feitas no seu documento. Vamos para a próxima. Próxima ferramenta que nós temos aqui é a parte de restringir edição, que permite então você limitar o que a pessoa vai fazer no seu documento. Pode ficar só como leitura, pode ficar então preencher apenas formulários, pode ficar então controle de alterações, tudo que for alterado e assim por diante. Você pode colocar senha nisso daqui, né, e pode dar permissões diferentes para vários usuários. Você pode dizer, ó, tais usuários ou grupo de usuários, tal permissão para esse documento. Outro grupo, outra permissão, tá? E olha aqui também essa ferramentinha que nós temos aqui, ó, comparar. O que ele faz? Ele pega duas versões do mesmo documento. Tem duas versões, né? Ou seja, documento 1 e documento 2 do mesmo documento. E aí, por exemplo, duas pessoas trabalhando, cada uma, né, numa versão. Então o documento era igual, só que aí dois começaram a trabalhar. Aí ele vai comparar essas duas versões e vai mesclá-las em uma única terceira versão ali, tá? Então ele permite fazer isso. Mesclar o documento, né, duas versões diferentes, mesclar o documento em uma só, tá? Esse aí é, portanto, essa parte de comparar. Dá uma olhadinha lá. Eu tinha falado aqui na parte de controle de alterações que pode aceitar ou rejeitar. É aqui, tá? É aqui que você faz isso. Você aceita ou rejeita as alterações que estão sendo controladas aqui, tá certo? Muito bem. E aqui temos, por fim, a guia exibição. É a última guia do nosso documento, do nosso Word aqui. E aí o que ela faz? Ela trabalha com a forma como o documento é exibido na tela. A gente tem aqui os modos de exibição, que são muito importantes, tá? Como, por exemplo, modo de leitura, que é a forma como o documento vai ser exibido na tela. Para quê? Para que fique mais fácil de você ler. E aí ele suprime os botões, os comandos, as guias, as faixas e tudo mais, e fica um texto melhor de ser lido. Veja que ele não fica com a formatação elegante, ele não fica da forma como vai ser impresso, é para ficar na tela, tá? Para ler mais de forma mais confortável, tá legal? O que mais nós temos? Olha lá, temos aqui o layout de impressão, que é o modo de exibição padrão, que ele exibe como vai ser impresso o documento. Temos o layout da web, que é o layout que ele fica como se fosse um navegador na web. Por quê? Porque o Word ele trabalha também, você pode criar estrutura de páginas web para blogs e assim por diante, como HTML. E aí ele exibe como se fosse um navegador, tá? Pega aquela estrutura e exibe como se fosse um navegador em HTML. Temos ainda estrutura de tópicos, que ele vai suprimir os conteúdos que não são texto, ele só exibe texto, e ele vai exibir texto de uma forma estruturada em tópicos. E também rascunho. No modo rascunho, isso aqui já foi cobrado algumas vezes em prova, ele também suprime os outros conteúdos e objetos, como imagens, diagramas, cabeçalho, rodapé, notas, marca d'água. Ele suprime tudo isso e exibe apenas o texto e as tabelas, tá? Então ele faz dessa forma, é uma forma de rascunho, ok? Beleza? A gente tem também aqui, na guia exibição, esse botãozinho dividir, que é interessante. O que ele faz? Ele divide a tela do Word em duas seções, em duas partes, e permite você ver
duas partes diferentes do mesmo documento para trabalhar com ele. Por exemplo, na primeira parte você está trabalhando na página 5, na segunda parte você está trabalhando na página 15 do seu documento. Então você navega em partes diferentes do mesmo documento simultaneamente aqui, tá? Ele é bem interessante, é uma ferramenta bacana. Por exemplo, você está trabalhando lá com um texto, aí você quer ver uma determinada tabela do seu documento que está lá na página 15. Você estava na página 5, vai lá para a página 15 ver aquela tabela. Você divide e fica vendo, então, fazendo essa comparação, ok? Aqui ainda na guia exibição, nós temos, então, as macros. Falamos sobre as macros lá no início e é aqui onde a gente trabalha com as macros, na guia exibição. Aqui você pode criar, você pode editar e exibir as macros que você possui no seu documento. Tá? Ou seja, é aqui que você trabalha com macros também, tá certo? Aqui na guia revisão, aqui na guia exibição, nós vamos ter então a forma de exibir o zoom na página, né? Aumentar ou diminuir o zoom, organizar a exibição das janelas, na verdade, exibição das réguas, das linhas de grade e do painel de navegação, que a gente viu aquele painel lá atrás, painel de navegação, você pode deixar ele fixo aqui, dessa forma aqui, tá certo? Beleza? Então, portanto, esse é o Word que a gente precisava trabalhar, que a gente precisava aprender e que vai cair na sua prova com certeza. E eu espero que você tenha aprendido bastante. E qualquer dúvida que você tenha, você pode me chamar lá no fórum de dúvidas. Eu, professor Maurício Franceschini, vou estar lá com você respondendo as suas dúvidas, tá ok? E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu bastante, dá o seu like para a gente sentir aí o seu feedback, tá bom? E eu vejo você então na sua aprovação. Até lá!